12 pedaços de chumbo para que o chicote ficasse mais pesado. Então cada chicotada daquelas 39 a qual o Senhor Jesus Cristo levou nas suas costas valia por 12 chicotadas. Fazendo a conta rápida, dá aproximadamente 468 chicotadas que o Senhor Jesus Cristo levou naquela noite. Aquela chicotada não era para ele, aquela chicotada era minha, era sua. Aleluia, ele levou aquela chicotada pelo meu pecado e pelo seu pecado. E muitas das vezes ainda eu não quero ir para a casa do Senhor adorar. E muitas das vezes ainda eu quero deixar o Senhor de lado, eu quero glorificar o seu nome. Eu quero dizer que ele não existe. Mas na hora dele levar a chicotada, ele não pensou que eu ia negar ele. Aleluia. Na hora que ele estava levando aquelas chicotadas, ele não quis pensar que um dia ele ia ser negado, que muitos iam olhar e dizer: olha, eu não conheço esse Jesus, eu não quero esse Jesus. Ele não fez acepção de pessoas que ele ia salvar. Ele olhou e disse: ainda que me negue, ainda que blasfeme contra mim, eu vou levar essa chicotada por ele. Por ela. Jesus levou aquela chicotada por cada um de nós. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus levantou daquela chicotada, em nenhum momento você vai ver que ele murmurou. Em nenhum momento você vai ver que ele questionou. Ele levou aquela chicotada calada. Para que eu e você pudesse estar aqui hoje glorificando e exaltando o nome dele. Aleluia. Para que eu e você pudesse estar aqui hoje dizendo que ele vive, que ele faz parte da minha e da sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Tu és maravilhoso. E Caifás e Pilatos agora vendo que o Senhor estava todo machucado, ele começa agora durante a noite pesquisar em todos os livros, em todas as leis torais, para ver se ele conseguia algo para libertar o Senhor de ser crucificado. E Deus então, por intermédio da mulher de Pilatos, agora vai dizer: olha, eu tive um sonho sobre esse Jesus e ele não merece estar onde ele está. Ele não merece ser julgado, ele não merece ser crucificado. E Pilatos então, ele vê algo na lei romana, que no caso seria que na Páscoa se pegaria um bode e um cordeiro, e colocava em frente ao povo, e o povo decidia o que fazer. Colocavam-se as mãos sobre o bode e soltavam no deserto, e pegava o cordeiro e colocava sobre uma cruz e seria crucificado. E depois que Pilatos ele descobre essa lei, ele então começa a pegar Jesus e pegar Barrabás e colocar diante do povo, porque ele fala: olha, por ele ser muito querido pelo povo, o povo vai querer libertar Jesus. Mas aquelas 30, o povo fica sabendo que Pilatos queria fazer isso. Então, com as mesmas 30 moedas a qual Judas devolve para o povo romano, o povo romano pega aquelas 30 moedas e começa a comprar pessoas para ficar lá na frente e dizer: olha, crucifica Jesus. Aleluia. E foi isso que o povo fez. Entre Jesus e Barrabás, o povo escolheu crucificar Jesus. O povo começou a dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Olha para você ver o quanto o Senhor ele é tremendo. Aleluia. Até Barrabás, que era para ser morto naquele dia, o Senhor salvou ele. Muitas das vezes a gente estamos criticando alguém. Muitas das vezes a gente estamos criticando aquele que matou, aquele que roubou, aquele que traficou. E o Senhor está dizendo: eu não vim para salvar só aqueles que são sãos. Eu vim também para salvar aqueles que estão perdidos. Aleluia. Eu vim para salvar aquele que já roubou. Eu vim para salvar aquele que já matou. Eu vim para salvar aquele que já traficou. O Senhor está dizendo: eu vim para salvar Aleluia, todos. Senhor. Tu maravilhoso, Deus. E o povo começa a dizer: crucifica Jesus. E Pilatos então diz: olha, sobre a minha vida não vai cair o sangue desse homem. E aquelas pessoas que estavam lá embaixo começam a dizer: que caia sobre nós e sobre a nossa geração
o sangue deste homem. Então aquele povo agora decidiu crucificar Jesus. E a Bíblia vai dizer então que eles pegam, colocam Jesus sobre um madeiro. Eles não colocavam Jesus sobre a cruz inteira, colocavam Jesus somente no patíbulo. O patíbulo é aquela parte que fica reta na cruz. Colocavam sobre as costas de Jesus. Mas o que eu acho interessante é que aquela cruz a qual o Senhor carregava, ela não era dele. Porque a cruz ela era feita uma semana antes da pessoa ser crucificada. Aquela cruz ela era para Barrabás. E segundo os historiadores, Barrabás ele era mais alto do que Jesus. Então eles esticaram os braços do Senhor para colocar naquela cruz. Aquela cruz não era do Senhor, aquela cruz ela era minha, ela era sua. Porque o Senhor Jesus Cristo ele não tinha pecado, eu tenho o meu pecado, você tem o seu pecado. Aquela cruz era minha, era sua, era de Barrabás, menos de Jesus. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor ele sai carregando aquela cruz pela rua de Jerusalém. Aquela cruz que era pesada. Aquela cruz que sobre si, ela não era uma cruz muito bem preparada, ela era cheia de ferpas. Imagina aquelas ferpas se encostando nos machucados que estavam nas costas do Senhor. Imagina só o sofrimento que Jesus estava passando naquele dia para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Imagine só as dores que ele passou para que nós estivéssemos aqui hoje, para que eu e você tivéssemos o nosso fôlego de vida. Glória a Jesus.